Então, vamos lá para a correção do nosso segundo desafio. E o segundo desafio, ele está relacionado a um trapézio. Então, a figura agora em questão é um trapézio, tá? E ele diz o seguinte: um trapézio possui área medindo 384 metros quadrados. Temos que a medida da altura é o dobro da medida da base menor, tá? E que a base maior possui a mesma medida da altura. Determine o comprimento da base maior, base menor e a altura desta figura. Então, vamos partir da fórmula da área do trapézio. A fórmula da área do trapézio é a seguinte: ela soma as duas bases, então a base maior mais a base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Então, vamos partir daqui. Nós temos todos esses dados. A área, 384. A base maior, 2x. A base menor, x. A altura, 2x. E dividido por 2. Prosseguindo agora os cálculos matemáticos, né? Vamos resolver aqui o que está entre parênteses, 2x mais 1x, 3x. E isso multiplicado pela altura, que é 2x, e dividido por 2. Resolvendo agora essa multiplicação, vamos manter o 384, é igual 3 vezes 2 é 6, x vezes x, x ao quadrado. X ao quadrado. Então, nós temos que o 384, vamos só mudar aqui o lado, né? Então, ficaria 6, só para ficar mais bonitinho, 6x ao quadrado é igual, dividido por 2, né? É igual a 384. Quanto que é 6 dividido por 2? Isso, é 3. Então, eu tenho que 3x ao quadrado é igual a 384. Esse 3 está multiplicando, ele passa dividindo 384 dividido por 3. Se nós fizermos esse cálculo, nós vamos encontrar 128. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 128. Isso é uma equação de segundo grau incompleta. Nós estudamos no mês passado, né? E nós sabemos que nós temos aqui o coeficiente A e o C. E nesse caso, eu vou resolver como? Extraindo a raiz quadrada de C. Então, ficaria x é igual, ou mais ou menos, a raiz quadrada de 128. Agora, você pode estar me perguntando, prof, não existe raiz quadrada de 128? Não é uma raiz quadrada, uma raiz exata. Muito bem, não temos uma raiz exata, mas nós já aprendemos, né, no primeiro bimestre, né, ainda quando a gente estava lá na escola, a simplificar, e é isso que a gente vai fazer, ó, 128 nós vamos simplificar, fatorando em termos primos, tá? 128 eu posso dividir por 2, que dá 64, posso dividir por 2, que é 32, dividido por 2 é 16, dividido por 2 é 8, dividido por 2 é 4, dividido por 2 é 2 e dividido por 2 é 1. Eu termino minha fatoração quando eu encontro 1 fazendo essas sucessivas divisões. Então, vamos lá. Próximo passo é você olhar o índice da raiz. No nosso caso, o índice é 2. Então, eu vou agrupar de 2 em 2. E sobrou aqui. Então, a minha fatoração seria 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado e vezes 2. Então, agora, o que eu faço? Dentro da minha raiz, eu não vou colocar 128. Eu vou colocar a minha fatoração, que é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado e vezes 2. Agora, tem uma regrinha, né, das raízes que fala o seguinte, uma propriedade da radiciação, na verdade, que fala o seguinte: quando eu tenho o índice e o expoente igual, eu vou cortar e eliminar a raiz daquele radicando. Então, ou seja, ó, 2 e 2, cortei. Então, esse 2 sai fora. Esse 2 cortei também porque é igual, ele vai sair fora multiplicando o outro. Esse também cortei, vai sair fora multiplicando o outro. Agora, esse aqui, quando não tem nada, é 1. 1 não é igual a 2, então ele vai ficar dentro da raiz. Então, o x seria igual mais ou menos
Agora eu faço as multiplicações. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 raiz de 2. Como a gente está trabalhando com medidas, nós vamos eliminar esse negativo. Então, eu vou considerar o x como 8 raiz de 2. O exercício pediu o comprimento da base maior, base menor e altura. Então, vamos dizer que a base maior é o B. Ela seria 2 vezes o x. Então, ela seria 2 vezes 8 raiz de 2. Quanto que é 2 vezes 8 raiz de 2? 2 vezes 8? 16. Então, 16 raiz de 2 é o comprimento da minha base maior. A minha base menor, que eu tenho como B, é x. Quanto que vale x? 8 raiz de 2. A altura, qual é o valor da altura? O valor da altura é o mesmo que da base maior, ou seja, 16 raiz de 2. Então, conseguimos assim concluir nosso exercício, conseguimos encontrar os valores do comprimento da base menor e da altura, tá? Então, se tiverem ainda alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a prof, tá? Fiquem com Deus e até mais.